Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui para dar continuidade a essa orientação didática para estudar a cada lição desse último e novo trimestre que já se iniciou. E você é convidado para estar conosco até o final. A proposta desse vídeo é trazer orientações, focando pontos da lição, aquilo que seria de importância, aquilo que é necessário a ser trabalhado na lição, ou seria até para transmitir essa aula para seu aluno, para que venha a ter uma compreensão da lição. Tá certo? E hoje, nesse vídeo, nós estaremos na lição de número 2, que tem como tema Vem o Fim. Já trazendo para você o texto áureo e a verdade prática, são duas coisas muito importantes para nós, para quem estuda a lição e para quem transmite essa aula. Porque o texto áureo e a verdade prática seria uma forma de resumo, né? Uma forma de esclarecer já de imediato o que será trabalhado na lição. Quando você lê o texto áureo e a verdade prática, você já vai tendo uma compreensão do que vai ser desenrolar na lição. Isso seria até uma espécie de introdução, né? Ou então ajudaria em uma introdução para a aula. Agora, para quem está estudando, isso aqui já vai ajudar você, quando estiver lendo, você vai entender onde chegará, né? Onde chegará a aplicação desta lição de número 2, tá certo? Então, deixo aqui para você já de entrada, deixo aqui na tela no vídeo o plano de aula. Isso aqui tem na revista do professor, o plano de aula, onde mostra a introdução, que é muito bom você ler isso aqui, já vai ter uma compreensão ou ajudar você a trazer a introdução de forma clara e objetiva para seus alunos, que é de suma importância. Não é necessário você se estender muito nessa introdução, porque senão se vai perder o foco da lição e até da aplicação dessa lição, que é muito importante. Duas coisas de suma importância em cada lição: é a introdução e a conclusão de cada lição, que seria também essa conclusão uma aplicação, porque se estuda a mensagem, se estuda a história, o fundo histórico da lição, e depois se aplica, seria para os dias atuais. Então nós temos também aí objetivos da lição, que seria número 1, apresentar de modo geral a profecia do capítulo 7 de Ezequiel. 2, enfatizar o sentido, as expressões repetidas sobre o fim e repetição da sentença. 3, identificar o inimigo que servirá como instrumento do juízo divino. Veja que nesse plano de aula nós temos também a motivação. Isso aqui também é muito importante e vai contribuir para você fazer a aplicação desta aula para os seus alunos. Qual seria o motivo de estudar, né? De estudar essa lição, uma profecia que aconteceu já há muitos anos atrás com Israel, mas qual seria o motivo de estudar isso hoje? A que se aplica para o dia de hoje? Então, a motivação, como diz no plano de aula, vai ajudar você a essa aplicação desta lição. Então, repito, a introdução e a conclusão são duas coisas importantíssimas na lição. A introdução, você já vai abrir a porta para que o seu aluno já venha a ter curiosidade, o que estará lá dentro, né? O que está lá dentro. E aí você vai desenvolvendo a lição. E repito, a proposta desse vídeo é trazer orientações para você ter uma compreensão, para estudar a lição e até para transmitir essa mensagem aos seus alunos. Nós temos aqui no ponto número 1 sobre a profecia. Esse ponto número 1, ele vai trabalhar em si acerca da profecia. O ponto 1 diz introdução, mostrando a expressão veio a palavra do Senhor a mim. Qual era o propósito disso?
era o profeta queria mostrar aos seus ouvintes, aquele que estava recebendo a mensagem, que aquela mensagem ela tinha uma fonte, e a fonte era o próprio Deus. O número 2 diz a extensão da profecia, que quando se você estuda, vê no versículo 2, você vê que diz a terra de Israel. Era uma profecia que ela estava centrada em si, em Israel, mas no próprio texto nós vemos que também ela se concentra um juízo global. Então, qual é o foco do ponto número 1? É estudar em si a profecia, que ela, a fonte é Deus, a extensão que ela centra em Israel e tem uma visão também global, esse juízo, e nós que conhecemos as profecias bíblicas, sabemos que isso irá acontecer na grande tribulação, quando a igreja já foi ou já havia sido arrebatada, Deus irá derramar o juízo dele sobre a terra. Então nós já temos essa compreensão bíblica acerca da escatologia desse fim profetizado, até no versículo 2 do capítulo 7, diz: o fim vem sobre os 4 cantos da terra. E diz aqui quando vai acontecer. Aí diz, aqui aparecem as expressões agora, depressa. A intenção do profeta é mostrar para Israel que essa profecia, primeiro, Deus é a fonte, segundo, Israel ia sofrer o juízo, e terceiro, seria iminente, de forma rápida, repentina, viria o fim, né? O fim de todas as coisas, no caso, para Israel. E diz aqui o ponto número 2, sobre o fim. Se a profecia é trabalhada acerca do fim para Israel, o ponto 2 vai trabalhar o seguinte: a que se refere este fim? Por que se repete expressões, pelo menos 3 vezes essas mesmas expressões se repetem no texto? Qual seria a intenção de tudo isso? Então o ponto 2 vai trabalhar em si, né, a palavra fim. Como nós vemos aqui na revista, ela traz para nós, já está aqui para nós, né, que mostra esse fim, está falando de destruição, está falando de condenação, morte, ruína, só coisa não muito boa que viria para Israel. E nós temos aqui a respeito da expressão, quando nós falamos, qual seria o motivo de repetir essas expressões? Veja que não só aqui nessa profecia, mas nós vemos em quase toda a Bíblia, desde Gênesis, nós vemos Deus repetindo palavras. Nós temos que levar em consideração que quando há essas repetições de palavras, isso não é um erro gramatical. Na verdade, Deus está chamando a atenção. Seria uma espécie de palavra-chave da mensagem, ou de aquele capítulo que se está estudando, ou aquela história, ou aquele livro, né? Quando se repete muito, Deus está chamando a tua atenção para isso. No caso de Ezequiel capítulo 7 da profecia, que se repete muito a palavra fim, Deus está chamando a atenção de Israel que a destruição sim iria acontecer, né? E a mensagem era essa. O objetivo de repetir tanto, como diz a própria lição já traz para nós, era chamar a atenção de Israel para que eles viessem chegar ao arrependimento. Porque o objetivo desse juízo que Deus estava anunciando para Israel, primeiro, era para que eles viessem se arrepender. E porque Deus queria, né, eliminar a idolatria da nação de Israel, que não queria deixar. E esse seria o objetivo do ponto número 2, quando se refere à palavra fim. Então, seria um ponto a ser mais trabalhado, né, na revista, na aula, na classe, onde mostra, no caso, essas expressões repetidas, seria com o propósito de chamar a atenção, uma espécie de assunto-chave na mensagem de Ezequiel, era que a destruição iria chegar com iminência, de forma breve. E nós temos aqui
a sinopse do ponto 2, como temos em cada ponto nós temos, seria o resumo do ponto, né? Diz aqui, o capítulo 7 traz uma série de expressões e sentenças que confirmam o sentido de destruição total no fim, que a ruína viria para Israel, como sabemos que aconteceu. E o ponto número 3, ele foca mais acerca do inimigo, o instrumento que Deus usaria para corrigir o seu povo. E nós percebemos, na revista atrás, né, quem seria, quando fala já floresceu a vara, reverdeceu a soberba. Nós vemos essas duas palavras na profecia, no versículo 10 de Ezequiel, no capítulo que está sendo trabalhado, capítulo 7. Isso aqui se refere a Nabucodonosor, que seria o instrumento de juízo que Deus, no caso, usou para corrigir a Israel. Eu quero deixar aqui na tela, você poderia até trabalhar mais isso aqui é uma forma resumida, é acerca do cativeiro, né? Os dois instrumentos que Deus usou no momento para a correção, para repreender o seu povo Israel. O primeiro, olha aqui na tela, a parte de cima nós vemos o reino do norte, que seria Samaria. E veja aí o cativeiro assírio, quer dizer, os assírios foi que invadiram Samaria, né? Cercaram cerca de 2 anos ali lutando aquela guerra até que eles conseguiram, né? E foram perversos com o povo do norte. E aí leva a gente a pensar que o povo do sul de Judá, por eles não ter uma amizade, né? Não ter uma amizade com os samaritanos, acreditava que ali Deus ia derramar só o juízo sobre eles. Diz eu, pelo contexto de toda a história, que eles poderiam até se envaidecer, né? Se gloriar, porque o juízo não veio sobre eles e estava vindo sobre o reino do norte, sobre Samaria. Que os assírios entraram, foi a primeira invasão, os assírios foi o primeiro cativeiro. No segundo que Deus ele apresenta aqui, Ezequiel já fala, que é Nabucodonosor com o reino do sul, com Judá, né, como está no vídeo aí, com Judá, que foi agora a primeira advertida pelos profetas, principalmente Jeremias e Ezequiel, anunciando mensagens para que o povo viesse deixar a idolatria. Eu estava lendo esses dias que a nação de Israel, olhando sobre o assunto, eles haviam também adquirido hábitos e costumes dos outros povos, onde Deus já havia repreendido eles para eles não fazerem isso. E eles não deixaram. Devido a isso, Deus levanta Nabucodonosor, né, para corrigir, disciplinar o seu povo. Mas veja que na lição, no número 2, reverdeceu a soberba, o autor aqui, pastor Ezequiel Soares, apresenta o seguinte, que Nabucodonosor extrapolou, né, a correção. Deus como que havia dado um limite para ele e ele ultrapassa. Quando você lê os textos, você pode aprofundar isso aqui, lendo os textos, que eles ultrapassaram, furaram o olho do rei, mataram os jovens no templo, foi algo que ultrapassou o limite. Também pesou o juízo sobre Nabucodonosor, porque havia ultrapassado. Então nós temos aí esse ponto número 3, sobre o inimigo, e temos a conclusão. A conclusão seria mais uma forma de aplicação, né, para ter uma compreensão que assim como Deus derramou juízo sobre Israel, sobre o seu povo, que havia se contaminado, que haviam se perdido, né, na impiedade, na imoralidade, na desobediência. Deus enviou o juízo, levantou reis ímpios para corrigir o seu povo. E nós percebemos que nos dias de hoje também não é diferente. Deus não está alheio das situações, do que está acontecendo hoje no mundo. Tem um texto bíblico em Romanos que diz que cada um de nós, um dia nós iremos prestar conta de nossas obras. Quer dizer,
Deus não está alheio de tudo o que está acontecendo. A impiedade, a imoralidade que nós vivemos hoje, Deus está assistindo tudo isso. E Ele um dia irá derramar o seu juízo sobre a terra. E nós sabemos, pela escatologia, nós sabemos que isso acontecerá. Depois que a igreja for arrebatada, Deus irá derramar na grande tribulação o juízo dele sobre os ímpios. Tá certo? Então, essa aqui são pequenas orientações para estudar a lição e até transmitir essa mensagem aos seus alunos, sempre focando no que é principal na lição, não fugindo do assunto, e sim se concentrando. A palavra-chave é o fim virá, ou virá o fim. Tá certo? Então, quero deixar para você aí, você ficou até o final, curta esse vídeo, comente, né? E compartilhe com um aluno ou um professor da Escola Bíblica Dominical. Ficarei grato. Deus abençoe em nome de Jesus.